Quando seu gato coloca a patinha em cima do seu braço, da sua mão ou do seu rosto, você sabe o que ele está realmente tentando dizer? Parece fofo, parece carinho. A maioria dos tutores sorri, talvez tire uma foto e segue em frente sem pensar mais nisso. Mas pesquisadores de comportamento felino dizem que esse gesto é um dos mais carregados emocionalmente que um gato pode fazer. E a razão por trás disso tem a ver com algo que você provavelmente nunca considerou. Com uma pata levantada, seu gato perdeu metade da sua capacidade de fuga. Um animal cuja sobrevivência depende de poder se mover em qualquer direção, em uma fração de segundo, escolheu voluntariamente comprometer essa capacidade, só para te tocar. Isso não é um gesto casual. E se você responder do jeito errado, o que a maioria dos tutores faz sem perceber, você pode estar quebrando algo que ele estava tentando construir com você. Vamos começar pelo que essa patinha realmente significa. Para entender por que a patinha é tão significativa, você precisa entender como o corpo de um gato funciona. Gatos são construídos para velocidade e reação. As 4 patas no chão dão a eles estabilidade total, a capacidade de saltar, correr, mudar de direção ou se defender em menos de 1 segundo. Esse é o estado padrão de um gato atleta. 4 apoios, 0 comprometimento. Quando seu gato levanta uma pata e coloca em você, ele passou de 4 apoios para 3. Parece pequeno, mas do ponto de vista do instinto de sobrevivência, é enorme. Ele acabou de reduzir sua mobilidade de forma voluntária. Num momento em que poderia precisar reagir rapidamente, ele escolheu usar um dos seus 4 pontos de apoio para te tocar. Isso só acontece em 2 contextos na vida de um gato. O primeiro é quando ele está completamente relaxado e sem nenhuma percepção de ameaça no ambiente. O segundo, e o mais importante, é quando o ser que está do outro lado vale mais para ele do que a própria segurança. Um estudo publicado no Journal Applied Animal Behavior Science analisou os contextos em que gatos exibem contato iniciado por pata com humanos. Os pesquisadores encontraram que esse comportamento aparece quase exclusivamente em situações de vínculo forte e confiança estabelecida, raramente com estranhos, quase sempre com o tutor principal. Ele não colocou a patinha em você por acidente, ele escolheu você. E por falar nisso, no final deste vídeo, vou te contar o que acontece no sistema nervoso do seu gato no momento exato em que a patinha toca você. É algo que os pesquisadores só entenderam quando começaram a medir o que acontece dentro do corpo do gato, não só o comportamento externo. Aqui está algo que a maioria dos tutores não sabe sobre a patinha do próprio gato. Entre os dedos e nas almofadinhas das patas, gatos têm glândulas sudoríparas que produzem feromônios, compostos químicos invisíveis que carregam informação para outros animais. Você nunca vai sentir, você nunca vai cheirar, mas para outro gato, ou para o próprio gato, esses feromônios são uma assinatura, uma identidade, uma mensagem. Quando seu gato coloca a patinha em você, ele não está só tocando, ele está marcando. Mas aqui é importante entender o que esse tipo de marcação significa, porque é completamente diferente da marcação territorial agressiva que a maioria das pessoas associa a gatos. Gatos marcam de 2 formas distintas. A marcação territorial, esfregando o queixo em objetos, arranhando superfícies, diz: "Isso é meu, não chegue perto." A marcação social, que acontece com as patas, com o rosto, com o corpo, diz: "Você é meu, e eu sou seu." Quando seu gato coloca a patinha em você, ele está fazendo a segunda. Ele está embebendo você com o cheiro dele, misturando a assinatura química dele com a sua, dizendo a qualquer outro animal que pudesse detectar esses compostos: "Esse aqui pertence ao meu círculo. Esse aqui é família." Você não é só o tutor dele. Você é alguém que ele reclama como seu. Por que gatos usam as patas para se comunicar em primeiro lugar? A resposta vai até os primeiros dias de vida do seu gato. Quando um filhote nasce, ele é completamente cego e dependente da mãe. Ele não consegue ver, não consegue se orientar pelo olfato ainda, mal consegue se mover. O único contato com o mundo é o toque, especificamente o toque das patas na barriga da mãe enquanto mama. Esse movimento, pressionar as patas ritmicamente, estimula a produção de leite.
mas faz algo além disso. Cria uma associação neurológica profunda entre o contato das patas e o estado de segurança, calor e nutrição. Essa associação nunca desaparece completamente. Quando seu gato adulto coloca a patinha em você, parte do que está acontecendo no cérebro dele é um eco daquele estado original. O toque das patas ativa circuitos neurológicos associados à segurança, à presença da mãe, o estado em que tudo estava bem. Pesquisadores de neurociência comportamental chamam isso de memória somática, a forma como o corpo carrega memórias que a mente consciente não acessa, mas que influenciam o comportamento. Você se tornou, no mapa neurológico do seu gato, o equivalente emocional da figura mais segura que ele já conheceu. E isso é algo que a maioria dos tutores nunca vai saber sobre o momento em que aquela patinha pousou no seu braço. E se isso faz sentido para você, dá um like e se inscreve. Ajuda a gente a chegar em mais tutores que querem entender o que seus gatos realmente sentem. Nem todo toque de patinha é igual. Uma vez que você entende que a patinha é comunicação, a próxima pergunta é: o que especificamente ele está comunicando? E a resposta depende do contexto. Patinha leve enquanto você está trabalhando ou no celular. Esse é o gesto mais educado de chamar atenção que existe no repertório felino. Seu gato quer alguma coisa. Atenção, carinho, companhia. Mas em vez de miar sem parar ou derrubar objetos da mesa, ele escolheu o equivalente a um toque no ombro. É um pedido, delicado. Contido, confiante de que você vai responder. Patinha no rosto enquanto você dorme. Como já vimos em outros contextos, isso é um wellness check. Ele está confirmando que você está vivo, respirando, responsivo. A patinha no rosto é a forma mais direta que ele tem de testar se você reage. Patinha no braço ou na perna sem contexto aparente. Muitas vezes, esse é o gesto mais puro de todos. Ele não quer nada específico, ele só quis te tocar. Só quis ter contato físico com você por um segundo. É um gesto que não existe em gatos solitários em estado selvagem. Ele foi desenvolvido especificamente para a relação com humanos. Patinha sustentada. Quando ele coloca e deixa ficar por um tempo. Esse é o nível mais alto. Ele não está só tocando, ele está mantendo o contato, mantendo a conexão ativa. Como se dissesse: eu sei que você está aqui e quero continuar sentindo isso. Cada uma dessas versões é uma frase diferente na mesma língua. Você só precisa aprender a ouvir com a pele. Aqui está o erro que a maioria dos tutores comete sem perceber. Quando o gato coloca a patinha, o reflexo humano é imediato. Pega o gato, aperta, faz carinho forçado, talvez tire uma foto. A intenção é boa, mas do ponto de vista do gato, o que acabou de acontecer é uma violação do gesto que ele iniciou. Ele iniciou um contato nos próprios termos, com controle total sobre a intensidade e a duração. E você pegou esse gesto e transformou em algo completamente diferente, mais intenso, mais restritivo, no ritmo de você, não dele. Com o tempo, isso ensina o gato a ter cautela antes de iniciar contato. Ele nunca sabe se a patinha vai levar a algo que ele não quer. A resposta certa é muito mais simples. Quando a patinha pousar em você, pause o que está fazendo. Olhe para ele. Fale suavemente. Qualquer coisa. O tom importa mais do que as palavras. Se ele estiver em posição receptiva, ofereça a mão aberta perto do nariz dele e deixe que ele decida o próximo passo. Pesquisadores que estudam interação humano-felino descobriram que gatos que têm um contato iniciado no próprio ritmo, sem que o humano antecipe ou force, mostram interações mais longas, mais relaxadas e são mais propensos a iniciar contato novamente no futuro. A patinha é um convite. Responda como um convidado, não como alguém que tomou conta da situação. Você já notou que seu gato raramente coloca a patinha em visitas ou em pessoas que ele conhece menos? Isso não é timidez, é discriminação, no sentido mais literal da palavra. Gatos discriminam com quem compartilham gestos de vínculo. Eles têm uma hierarquia social clara, mesmo que seja invisível para nós. E os gestos mais vulneráveis, slow blink, amassar, patinha, ficam reservados para quem ocupa as posições mais altas dessa hierarquia. O que coloca alguém nessa posição? Consistência, previsibilidade, respeito ao espaço, resposta adequada aos gestos anteriores. Cada vez que você respondeu certo a um gesto do seu gato, cada vez que você pausou, reconheceu,
Deixou ele no controle, você depositou crédito nessa hierarquia. E com o tempo, você subiu. A patinha é o resultado de todo esse histórico. Ela não aparece do nada. Ela aparece depois de um longo processo de avaliação que o seu gato fez sobre você, provavelmente sem você perceber, ao longo de semanas, ou meses, ou anos de convivência. Quando a patinha pousa em você, ela é a prova física de que você passou nessa avaliação. Você foi aprovado. E o que ele faz em seguida, especificamente o que acontece no próprio corpo dele, nos segundos depois que a patinha toca você, é algo que vou te mostrar agora. É mais profundo do que qualquer coisa que eu disse até aqui. Quando a patinha do seu gato toca você, o que acontece dentro do corpo dele? Pesquisadores de neurociência que estudam o sistema de apego em mamíferos identificaram algo fascinante sobre o toque iniciado pelo próprio animal, especificamente quando esse toque é direcionado a um indivíduo de vínculo. O toque ativa a liberação de ocitocina. A ocitocina é o hormônio do vínculo. É o mesmo composto que é liberado em mães que amamentam, em casais em contato físico próximo, em humanos que recebem abraços de pessoas que amam. Ela é chamada de hormônio do amor por uma razão. Ela cria e reforça conexões entre indivíduos. E ela não é exclusiva de humanos. Estudos com cães e seus tutores já haviam demonstrado o ciclo de ocitocina mútuo. Quando o cão olha para o tutor, ambos liberam ocitocina. Um estudo mais recente, da Universidade de Tóquio, demonstrou resposta similar em gatos durante interações de toque positivo iniciadas pelo próprio animal. O que isso significa na prática? Quando seu gato coloca a patinha em você, o corpo dele libera o hormônio que literalmente cria e reforça o vínculo entre vocês. Ele não está só expressando um vínculo que já existe. Ele está ativamente construindo esse vínculo no nível bioquímico, a cada vez que toca você. E aqui está o detalhe que fecha tudo. Quando você responde com calma, quando você fala suavemente, quando você deixa ele no controle, o seu corpo também libera ocitocina. Vocês dois, naquele momento de uma patinha quieta sobre o seu braço, estão tendo uma troca bioquímica de afeto simultânea, sem palavras, sem grandes gestos, sem nenhuma das formas humanas de dizer que gosta de alguém. Só uma patinha. 4 gramas de pressão sobre a sua pele e um sistema nervoso inteiro te dizendo: eu escolho você, toda vez.